Em primeiro lugar, você precisa pedir sabedoria para o perdão. Em segundo lugar, você precisa pedir sabedoria para a paciência. Em terceiro e último lugar, nós precisamos ter sabedoria para construir uma nova história. É que Deus faz muito além, muito mais do que podemos pedir ou imaginar. E é nessa fé de que Deus nos surpreende, é que nós precisamos então ter sabedoria para viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Deus te levanta não para ser uma condenação para sua família, mas Deus te levanta para ser a cura dela. Família restaurada não significa esquecer tudo, mas significa transformar a memória da dor num testemunho da graça. Juntos aqui mais uma vez, eu estou vendo já um mix assim de alegria, missão cumprida e tristeza, mas vocês podiam depois pedir para o pastor me convidar para a gente voltar, que aí, entendeu, esse negócio não acaba aqui hoje, mas gente, é uma alegria para a gente, foi uma alegria estarmos pela manhã e agora à noite também. Quem não me conhece aqui ainda, levanta a mão. Uau, muito prazer, quem me conhece me ajuda, eu sou... Vamos tentar de novo. Eu sou casado com a pai do... Cadê ele? Levanta aí, Theo, para o pessoal te conhecer. Tá lá o Theo. Não foi ele que foi o Theozinho hoje, tá? Então, de novo. Eu sou o casado com a... E pai do... E futuramente da... Que não está aqui ainda, mas por favor, lembre-se de orar por nós. O trabalho não é árduo, gente, é prazeroso, mas... O Senhor precisa juntar o que a gente não pode fazer. Estamos muito felizes mais uma vez. Tenho certeza que Deus tem usado essa igreja como uma ferramenta poderosa nesse lugar. E eu tenho absoluta certeza. Queridos, é tão impactante o que a gente experimenta no reino. Mostrei para o pastor Anderson agora ali. A gente tem as nossas redes sociais. Aliás, dá para colocar as redes sociais aí, caso você queira nos seguir. Nós somos, trabalhamos com família. O auge o começo da nossa carreira, digamos assim, de ministrar para famílias, foi ao segundo mês do nosso casamento, pastor Anderson. Segundo mês. No auge do meu segundo mês de casado, um pastor na Tijuca nos chamou para falar para casais. Eu falei, falar o quê para casais, com 2 meses de casado? Mas o Senhor foi misericordioso e há 18 anos nós ministramos para casais, famílias e etc. Mas por que eu comecei a falar sobre isso? Boa! Porque eu mostrei para o pastor, tá vendo? Porque é bom ter Abigail, só quem veio de manhã entendeu a piada. Estava mostrando para o pastor Anderson que a gente postou que nós estaríamos aqui hoje e alguém assistiu a palavra daqui, transmitida por vocês, e a pessoa colocou, quando eu pensei em desistir, eu ouvi essa palavra e Deus trouxe cura. Queridos, o trabalho que vocês têm feito tem levado cura. Eu creio nisso e estamos muito felizes de estarmos aqui mais uma vez. Boa noite. Para nós, para mim, é uma alegria muito grande estarmos aqui. Eu queria agradecer à igreja por toda a recepção, todo o carinho, pelos testemunhos, né, que nós já temos ouvido, que vocês têm compartilhado. Queria agradecer aos pastores pela recepção, pela honra de estarmos aqui. Queria agradecer minha família, tia Noêmia, tia Eli, Rogério, Aline, são minha família, gente. Para quem não sabe, tia Noêmia é irmã da minha mãe e eu sei que são abençoados, não são? Então, Rogério, Aline, Pedro, muito obrigada pelo carinho também, que sempre nos recebem, né, da família, mas hoje em especial, e nós estamos aqui realmente muito felizes. E no meu coração, a palavra que está é: aguarde, porque Deus faz muito mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Quem crê aqui que Deus pode fazer algo novo nessa noite? Amém. Se você está com expectativas, aguarde, porque Deus vai te surpreender. Amém? Muito bem, e por último quero falar aqui do nosso livro, porque não vou me separar. Tudo começou quando 2 casais muito próximos a nós anunciaram o divórcio, e eu gravei um vídeo
e eu postei um vídeo, e esse vídeo virou uma série, e essa série virou um livro, e isso tudo está aí, com muito carinho, produzido, por que não vou me separar? Mas pastor, esse livro é só para quem está se separando? Não, esse livro é para quem tem um casamento que precisa melhorias, e não há nada tão bom que não possa melhorar, sim ou não, gente? Quem tem um casamento muito bom, dá um glória a Deus aí. Você também pode melhorar o seu casamento, porque tem dicas práticas, conceitos bíblicos que nós trazemos ali nesse livro, e você pode comprar para você, comprar de presente. Nós fomos pregar numa igreja que um casal comprou 4 livros, um para eles, um para o genro e para a nora, o outro para o primo e para a prima, o outro para o tio e para a tia, e eles foram abençoando a família. Então, se é o seu caso, se você gostaria de adquirir o livro para levar algo para nos abençoar e te abençoar, você pode levar o nosso livro. Está lá embaixo na PIB VP Store. É isso mesmo o nome? Muito bom. E temos um outro livro que a gente considera como sendo a Bíblia dos casais, que é As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Se você ainda não leu esse livro, você precisa ler. Vou rapidamente falar sobre ele aqui. Sabe aquela coisa que o marido ou a esposa diz assim: eu faço tudo por ela e ela nunca reconhece o que eu faço. Geralmente, tem gente rindo aí já, Jesus já falando aí com alguns casais. Quando a gente fala isso, é porque a gente ainda não entendeu a linguagem do amor do seu cônjuge. E você está fazendo a sua linguagem de amor, esperando que o outro se sinta amado. Se você fala essa frase, você precisa ler esse livro, As 5 Linguagens do Amor. Temos algumas unidades lá embaixo também. Dito isso, vamos começar a nossa palavra. E o tema que nos foi dado nessa noite foi sabedoria, diga comigo, sabedoria para conviver em família. E nós fomos na Bíblia para pesquisar quem é o camarada que teve dificuldades de lidar com a sua própria família. E nós chegamos até José. A história de José, queridos, ela começa em Gênesis 37, e ela vai capítulos 38, 39, vai até os 50. E muita coisa acontece na história de José. Rapidamente, José tem sonho, é vendido, vai para a casa de Potifar, chega lá, a esposa de Potifar o acusa de assédio, ele vai à prisão, aí o copeiro e o padeiro do rei, eles vão parar na prisão, José interpreta os sonhos dele e ele vira governador do Egito. Contei uma história em 30 segundos, mas isso leva alguns bons anos. E no meio disso tudo, muita coisa acontece com José. Você concorda comigo que José é um dos personagens mais injustiçados na Bíblia, sim ou não? Ele foi traído, ele foi vendido, ele foi esquecido, mas ele não permitiu que o veneno do ressentimento destruísse o que Deus queria fazer por meio dele. De verdade, nesse mundo corrido que a gente vive hoje, no mundo que a gente tem menos paciência, muitas famílias carregam feridas, e muitas vezes feridas antigas, maltratadas, palavras ditas no calor da emoção, comparações erradas, silêncios longos e mágoas enterradas. José, ele não ignora a dor, mas ele teve sabedoria, e a sabedoria dele salvou sua família e o futuro de uma nação. O pastor acabou de falar que José pediu sabedoria. Quantos aqui já pediram sabedoria? Alguma vez na vida? A gente, precisa pedir sabedoria ao Senhor. Porque de todas as vezes que nós tentamos agir pela nossa própria força, a gente dá de cara na parede, As coisas não dão certo. E a palavra do Senhor diz: peça sabedoria, que Deus dá livremente a sabedoria a quem pede. E assim como José, nós precisamos pedir sabedoria para não nos amargurar. O pastor acabou de relatar aqui, rapidamente, a história da vida de José. Se você conhece um pouco mais da Bíblia, você sabe por tudo aquilo que ele passou. Se você não conhece, procure a história dele. É uma história muito rica, muito dolorosa. Como o pastor falou, durou anos. E José, ele poderia carregar
uma amargura muito forte no coração dele. José, ele poderia não só carregar a amargura, ele poderia ser aquela pessoa amargurada. Alguém que só reclama, alguém que só fala mal da vida. Sabe aquela pessoa, quando você chega e conta algum problema da sua vida, a outra pessoa vira, você não tem noção do que eu vivi. Porque há 20 anos eu sofri, não sei quem morreu. E fica colecionando histórias ruins, trazendo do passado dores, feridas, amarguras. Mas hoje nós precisamos entender, porque quando a gente pede sabedoria, e a gente tem fé de que Deus nos dá, queridos, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas orações. Porque quando nós pedimos de sabedoria, o que Deus vai fazer? Colocar situações difíceis na nossa vida. Não é? Para testar a gente, ensinar a gente a ter sabedoria. Horas. Nós precisamos passar pelas provas para poder vencer. E hoje nós precisamos entender, então, que nós precisamos escolher ser um canal de cura e não de repetição da dor. É claro que todos nós já passamos por dores aqui. Crianças passam por frustrações, dores, dias ruins, tristeza. Quando a gente vai crescendo as experiências da vida, todos nós já passamos por dias difíceis, por dores. Mas qual que é a escolha que eu tenho feito, que você tem feito? Nós escolhemos viver a nossa dor, viver em tristeza, em choro, em angústia, resmungando, reclamando. Por que Deus? Ó vida, ó céus. Qual escolha nós temos feito? E nós precisamos escolher então ser um canal de cura. Porque só é curado aquele que passou por uma dor. Então, se nós já passamos por dores, sim, nós podemos ser pessoas curadas para curar também. Amém? A palavra do Senhor diz em Gênesis 50:20, vocês planejam o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. E essa é a fé que nós temos, de que toda a nossa história, tudo aquilo que nós já vivemos, dores, feridas, coisas do passado, para tudo Deus tem um propósito. E se você ainda está vivendo aquela história do passado, queridos, hoje é dia de ser transformado para ser um canal de cura, entendendo que Deus tem um propósito de cura para a sua vida, para que você possa abençoar a vida de outras pessoas. Amém? O perdão é a ponte entre o passado que te feriu e o futuro que Deus quer restaurar. É uma frase de Max Lucado. E aqui então, nós entendemos que um dos caminhos para que a gente possa ser fonte de cura é o perdão. Talvez você precise perdoar alguém que te fez passar por algo difícil. Talvez você precise perdoar a si mesmo por escolhas que você fez no passado, e por isso você sofre consequências até hoje. O perdão é um dos canais que Deus usa, talvez o mais importante, mas é uma das formas que Deus usa, para que nós sejamos curados no nosso interior, para que a gente possa então levar cura para a vida de outras pessoas. Deixa eu te dar alguns exemplos práticos disso. A sabedoria na prática é não negar a dor. Uma vez eu ouvi uma história de um pastor que ele ia para um evento, e esse evento era ao ar livre, e naquele momento ele começou a pedir a Deus para que não chovesse, porque aquele evento seria ao ar livre. E ao chegar naquele lugar, ele percebe que começou a chover. E ele não ligou o limpador de para-brisa dele para dizer, não está chovendo, não está chovendo, não está chovendo. Mas quanto mais ele acelerava o carro e não ligava o limpador de para-brisa dele, mais ele percebia que não dava para enxergar. O fato de estar chovendo não significa, ou melhor dizendo, o fato de negar o fato de estar chovendo não significa que não esteja chovendo. Exatamente o que a gente precisa fazer. A gente não pode negar a dor que acontece com a gente. O que nós precisamos é lidar com a dor com graça e perdão. Diga comigo, graça.
e perdão. Carregar a mágoa, querido, não perdoar, a falta de perdão, é o mesmo que tomar veneno e esperar que o outro morra. Quantas vezes algo acontece comigo e com você, e a gente fica assim, não, eu não vou perdoar. Só de raiva eu não vou perdoar. Só de raiva contra quem, cara pálida? Porque o outro está vivendo a vida dele independente do seu perdão, sim ou não? E a gente fica com mais raiva ainda. E a gente fica com raiva porque quando a gente emprestou dinheiro e a pessoa está viajando com o seu dinheiro, sim ou não? Só que ela já não está viajando mais com o seu, ela já está viajando com o do outro, porque o seu ela já gastou, ó. E a gente vai carregando, e a gente vai carregando. José, ele não usa a sua dor como algo que o prendia. José usou a sua dor como algo que o catapultava, como uma plataforma de lançamento. Queridos, eu e você precisamos entender que a sua dor é aquilo que te conecta com o seu propósito. Amém. Eu vou tentar de novo falar isso aqui para você capta, fechou? A sua dor, querido, está conectada diretamente com o seu propósito. Amém. E você precisa usar isso como uma plataforma de lançamento e não como algo que te prende. No exemplo prático, marido, você que teve a sua confiança traída, mas você decide não punir a sua esposa e perdoá-la. Esposa, você que viveu rejeição, você que viveu de alguma forma a frieza emocional, mas você escolhe não devolver a frieza. Filhos adultos que não receberam afeto, mas escolheram oferecer amor aos pais e àqueles que estão perto deles. E solteiros que talvez tenham traumas familiares, mas decidem não repetir o padrão. Diga assim comigo, a decisão está comigo, confiando que Deus pode mudar a minha história. O primeiro ponto então dessa noite, precisamos ter sabedoria para não se amargurar. E o segundo ponto, precisamos ter sabedoria para esperar o tempo de Deus. Só eu que às vezes fico ansiosa aqui, gente. E a gente quer resolver as coisas com a nossa própria força, para ontem, no nosso tempo. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, graças a Deus por isso. Nem toda restauração acontece na hora que nós queremos, mas nós precisamos continuar crendo que a restauração acontecerá, conforme a hora de Deus, conforme a vontade de Deus. E na história de José, conta que na segunda vez, José fez-se ser reconhecido por seus irmãos. Quem é que lembra? José já estava governando o Egito, administrando, né, os bens ali do palácio, administrando toda a região lá. Quando, num momento de muita fome, Egito, por conta da revelação de José, era o único lugar da terra que tinha fartura em alimentos, né? O alimento estava guardado. E pessoas de diferentes lugares e regiões iam até o Egito para poder comprar comida. Quando José então se deparou com seus irmãos, aqueles irmãos que jogaram ele no poço, na cova, no buraco, aqueles irmãos que traíram a confiança dele, aqueles irmãos que mentiram para o pai dele dizendo que ele estava morto. Eu acho que eu não consigo imaginar todo o sentimento, né, variações de sentimentos que José sentiu ao longo da sua vida, por tudo aquilo que ele havia passado, pela traição dos seus irmãos. Porque a traição não vem de pessoas que nós não conhecemos. A traição vem das pessoas que estão perto de nós. Por isso que é tão difícil lidar. Porque são pessoas que quebram a nossa confiança, pessoas que nós amamos, pessoas que nós confiamos, pessoas que nós crescemos juntos, amigos, familiares. E são essas pessoas que muitas vezes causam feridas em nós. Porque quem a gente não conhece, né?
mas aquelas pessoas que nós estamos próximos, nos relacionamos, são pessoas que nos decepcionam. E a Bíblia então conta que quando os irmãos de José chegaram diante dele, num momento muito difícil, havia fome, eles precisavam de comida. Eu acho que eu teria feito uma catarse. E eu nem ouvi o que eles iam pedir. Acho que eu ia começar a falar e jogar as coisas na cara. Por quê? Quando? Você não sabe quanto eu sofri. Mas José, ele se calou. Ele ouviu seus irmãos. E ele se retirou. Ele foi orar, ele foi pensar. E na segunda vez, ou seja, só no segundo encontro, no segundo momento que ele teve com os seus irmãos, foi que ele então se revelou. Vocês não estão me reconhecendo, mas eu sei quem vocês são. Então, o que nós precisamos entender é que nós precisamos, quando nós pedimos sabedoria, nós precisamos ter maturidade para esperar o tempo de Deus. Esses dias aconteceu um fato muito engraçado lá na escola. A gente tem 2 unidades na escola de inglês, em Resende, onde nós trabalhamos, né, onde nós moramos. E aí, uma secretária, de repente, num dia, chegou um buquê de flores para a secretária. A secretária, ela é uma mãe solteira, tem 2 filhas já adolescentes, mas ela é mãe solteira há muitos anos. E ela não tem namorado, nunca foi de namorar, a gente nunca viu, né? Ela é crente, é da nossa igreja também, então é uma menina muito séria, muito centrada, trabalhadora, excelente. E chegou um buquê de flores. Gente, foi a sensação na escola. Uau, você ganhou um buquê de flores. De quem é? E aí veio um cartãozinho misterioso. Acho que eu também sabe dessa parte. Até então, era misterioso. E aí, o rapaz que mandou o buquê de flores, depois ele se revelou, né, para o Elton, disse quem é. Mas ele também se revelou, ele procurou, ao mesmo tempo que ele estava preparando as surpresas para a secretária, ele chamou uma outra menina, lá da escola, que trabalha junto com a gente, e falou, você me ajuda? Eu estou paquerando e tal, a fulana, você me ajuda? Né? Tipo assim, você pode virar o meu cupido? Você faz aí, né, dá um jeito aí, me empurra aí, me ajuda. Só que, ao mesmo tempo, ele não soube aguardar. Enquanto ele pediu ajuda para o Elton em oração, enquanto ele pediu ajuda para outra menina que trabalha com a gente, no dia seguinte ele já mandou outro presente. E ele já escreveu uma outra carta. Só que nessa carta ele deu tanta pista de quem ele era, que ele se revelou. Você sabia disso? Ela descobriu quem era. No dia seguinte já. Ou seja, não tem mais graça nenhuma, né? A empolgação, a adrenalina já acabou, que ela já descobriu quem é. E eu conversando com a outra menina, e eu falei, mas por que ele pediu ajuda? Se ele não soube esperar. Se ele não soube ouvir. Se ele não soube a gente, né, fazer os nossos combinados, que é claro que a gente ajuda a gente. A gente ora, mas a gente também age. Né? A gente ia orar para Deus confirmar, mas a gente ia dar uma forcinha. Só que ele não soube esperar. Ele acabou se atropelando. E essa é uma situação engraçada. Mas quantas vezes na nossa vida nós fazemos a mesma coisa? Estamos pedindo para Deus nos dar sabedoria, mas a gente já pega o telefone para dar aquele jeitinho, vou falar com fulano. A gente pede para Deus sabedoria, mas quando o marido chega em casa a gente já responde de qualquer jeito. A esposa chega em casa, a gente cobra alguma coisa, fala com os filhos da mesma maneira que sempre falou, não se comporta de forma diferente. Nós precisamos aguardar o tempo de Deus, observar, esperar. José percebeu que o coração dos irmãos precisava ser confrontado e tratado antes da reconciliação. Tudo que José queria era reencontrar o seu pai. Tudo que José queria era abraçar os seus irmãos. Mas ele entendeu. Ali ele foi sábio. Porque a gente sabe que, gente, José tinha um coração, né? Ali com Deus. E ele entendeu que o coração dos irmãos, quem precisava de tratamento, àquela altura do campeonato, já não era mais José.
Durante todo o processo, Deus já foi cuidando e tratando dele. Mas os irmãos precisavam ser confrontados e tratados antes da reconciliação. Eu creio que você está aqui, porque Deus, Ele quer te fazer um agente dentro da sua casa, dentro da sua família. E peça a Deus sabedoria, para que você possa agir na hora certa. Para que você possa agir no momento certo. Para que você não haja com os seus próprios impulsos e de acordo com as suas próprias emoções. Queridos, o quanto que nós dependemos do Senhor. Em um determinado momento do culto, eu estava olhando aqui para tantas famílias, as famílias aqui no altar. Falo, Senhor, nós, porque eu me incluo, nós somos tão defeituosos e tão dependentes do Senhor. E o fato de nós estarmos aqui é um grande milagre. Porque Deus já tem transformado a minha vida e a sua vida. Amém? Então aguarde, espere. Eu não sei qual tem sido a sua oração, mas Deus está ouvindo. Não sei o quanto que você já tem orado por alguém da sua família. Eu não sei se você está a ponto de desistir com a mensagem que eu recebi no Instagram. Eu não sei em que ponto você está, qual é o seu limite. Mas aguarde, tenha sabedoria. Deus, creia que Deus está tratando quem precisa ser tratado. Amém? E Deus vai te usar também para isso. Tem uma frase de Gary Chapman que diz: a família é o primeiro campo de batalha da fé prática. Porque é muito fácil nós chegarmos na igreja, cumprimentarmos nossos irmãos, cantarmos bons louvores. Gente, que ministério de louvor vocês têm aqui. Maravilhoso, eu fui no céu e voltei várias vezes. É tudo muito lindo, a gente está com a melhor roupa, a gente toma um banho antes de sair de casa, amém? Um banho, maquiamos, né, mulheres, mulherada, maquiamos. A mulherada está renovada de ontem, né, pastor? A mulherada está sábia, porque quem veio ontem já está pronta. Mas em casa, quando você acorda, no dia de pagar o cartão de crédito, naqueles dias desafiadores, quando você precisa estudar para o seu filho para a prova, quando o seu filho vem para casa com aquela nota, é na família, é no dia a dia, em que nós vivenciamos o nosso campo de batalha, e é onde nós colocamos a nossa fé em prática. Amém? Primeiro ponto é que a gente precisa exercer com sabedoria o perdão. O segundo é que a família é o lugar onde a gente exerce a paciência como prova de sabedoria. Eu acho que aquele versículo que quando Pedro chega para Jesus e diz o seguinte: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Eu acho que ele estava dizendo irmão de sangue. Eu acho que ele estava falando da família dele. Eu acho que ele estava falando da esposa dele, talvez da sogra dele. Por quê, queridos? Porque é dentro de casa que nós precisamos perdoar todos os dias. É dentro de casa que a gente precisa olhar e renovar a nossa paciência. Nós precisamos ter sabedoria, não para resolver com força, com grito, com discussão, com manipulação. Não. Nós precisamos resolver com sabedoria, e sabedoria é agir na hora certa. Por isso, peça ao Senhor que te dê paciência. Aos pais que estão aqui hoje, que têm os seus filhos longe, ou talvez filhos rebeldes, filhos que talvez, como eu disse hoje de manhã, batem pezinho, batem portinha, fazem biquinho. Querido, talvez seja a hora de você botar o seu joelho no chão e começar a clamar pelos seus filhos, e talvez parar de discutir com eles sobre isso. Um testemunho pessoal. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, deixei meu cabelo crescer. E papai, como o pastor falou, era um pastor muito conhecido na denominação batista dentro da Convenção Fluminense, que é do estado do Rio. Para quem é do estado do Rio, já deve, e mais antigo, deve ter ouvido falar de pastor Elias Carvalho de Sá. E papai viajava o estado inteiro, porque ele era o executivo da convenção. E o meu cabelo era no meio das costas. E eu dirigia para ele, quando eu fiz 18 anos. E eu tenho certeza que papai morria de vergonha de mim. Imagina. Pastor Elias Carvalho de Sá. Pastor Elias Carvalho de Sá. Gente, só o nome você já entende que é. Não é não? Não era Elias. Era pastor Elias Carvalho de Sá.
Entende? E um dia meu pai disse para mim assim, que dia que você vai cortar o cabelo? E eu, no auge da minha sabedoria, da minha adolescência, disse, um dia que eu quiser. E ele disse, que dia que você vai cortar o seu cabelo? E quanto mais ele dizia, quando você vai cortar o seu cabelo, mais eu queria o quê? Fala assim, deixar crescer. Era isso que eu queria. E ele disse o seguinte, meu filho, você precisa entender uma coisa, você vai ser julgado por uma geração que não é a sua. E quando você arrumar um emprego, quem te avaliar não vai ser alguém que vai entender o seu cabelo. E eu disse, no dia que eu arrumar um trabalho, eu corto. Era a frase que ele precisava. Ele começou a orar pelo quê? Arrumar um trabalho, filho. Eu fazia Senai em Benfica. Um dia chega a ser o Morris, um homem brabo. Chegou para os professores e falou, quem é um dos seus melhores alunos ali? O professor falou, aquele rapaz lá. Ele olhou para mim, olhou para o professor, olhou para mim, olhou para o professor e falou, pode confiar, ele é um dos melhores. Seu Morris vira para mim e fala, adorei a sua entrevista. Mas e esse cabelo? Eu passei na entrevista, saí dali, procurei o primeiro barbeiro que eu achei em Benfica. Entrei, fiz um rabo de cavalo, ele cortou, cheguei em casa com um rabo de cavalo, botei em cima da mesa. Papai chega em casa e fala, que isso? Falei, você não estava orando? Aí ele falou, como que você sabe? Falei, eu arrumei um emprego. Aí, louvado seja Deus. Queridos, eu não fiquei 3 meses no trabalho, foi só para cortar o cabelo. Pai, mãe, você que está aqui, que está tentando convencer o seu filho, na força da sua voz, bote o seu joelho no chão, que o seu filho vai arrumar o emprego que ele precisa para mudar a história dele. Você pode dar um glória a Deus por isso, você pode falar comigo, você pode reagir. Então, pais, orem pelos seus filhos, não forcem a volta dele, não forcem aquilo que você talvez não possa. É claro que o seu filho está morando com você, filhos, me ouçam, que agora é a hora do filho falar assim, ó, tá vendo o que o pastor falou? Se você mora com seu pai e com a sua mãe, querido, você deve obediência, honra, você deve tudo isso aos seus pais. Você quer viver a sua vida? Casse o seu rumo. Vou viver do jeito que eu quero na casa do meu pai. Toma tenência. Agora a gente precisa achar esse equilíbrio. Pai, está difícil? Bota o joelho no chão e ora. O Morris vai aparecer na vida dele. Ah, vai. Deus vai usar. Para os filhos adultos que talvez tenham tido alguma mágoa, cresceram com alguma palavra torta, palavra de maldição, que esperaram tanto para acontecer e nada aconteceu, em nome de Jesus, querido, vira essa página. Em nome de Jesus, começa a viver uma nova história, dependa de Deus, peça sabedoria para Deus, mas para de fazer biquinho, porque meu pai não andou de velotrol comigo. A vida já andou, irmão. Então está na hora de eu e você assumirmos a bronca e falar, meu pai não andou de velotrol, mas ele fez isso, ele fez aquilo outro. E quantas coisas os seus pais fizeram? Talvez erraram tentando acertar, e você carrega uma mágoa até hoje. Então, em nome de Jesus, libera esse perdão e viva a vida que Deus tem para você. Amém, queridos? Amém. E casais que não entenderam ainda que vocês precisam viver como um time. Sabe uma das coisas que eu faço, pastor? Quando eu vou receber um casal no gabinete, geralmente é 40 minutos o marido falando mal da mulher, e mais 40 minutos a mulher falando mal do marido. E nós dois estamos assim, que hora que isso vai acabar? Que eu quero ir para casa curtir a minha esposa. A gente faz 2 coisas. A primeira delas é perguntar, como vocês se conheceram? Geralmente é assim, ó. Porque ela, porque ele, como vocês se conheceram? Ai, pastor. Porque está tudo aqui, ó. Se você todos os dias se lembrar como era no começo. Quem aqui é da época da cartinha? Tem mais gente que era da época da cartinha que está com vergonha de levantar a mão. Ah tá, que sua época tinha WhatsApp.
Ah, tá bom. Aham, tá, sei. Não é que eu pinto meu cabelo de branco, aham. Quem é da época da cartinha, que escrevia a cartinha, ia no correio levar a cartinha e ficava ansioso, esperando 2, 3 semanas para receber a resposta? Por que você não volta a escrever cartinha? Por que você não volta a fazer o que você fazia para conquistar essa mulher que Deus te deu, esse homem que Deus te deu? Ao invés disso, fica cultivando mágoa, fica cultivando ferida, fica cultivando conflito. E em nome de Jesus, querido, tem hora que precisa virar essa página. Tem uma expressão em inglês que diz o seguinte: to turn. Vocês são bons de inglês, então vocês vão falar essa frase comigo. Falaram hoje de manhã. Fala assim comigo: to turn. Tem que ser meio paulista para falar isso, não pode falar to turn não, beleza? Então fala comigo assim: to turn the blind eye. É literalmente virar o olho cego. O americano tem essa expressão: quando eu não quero ver algo, ele diz, eu vou virar o olho cego para essa situação. Ou seja, vou fazer vistas, mas eu gosto mais do virar o olho cego, sim ou não? Não é muito maneira essa expressão? Por quê? Porque é fingir que não está. Então, marido, mulher, sabe a toalha molhada em cima da cama? Fala comigo assim: chá. Fala comigo: chá, pá, lá. Fala comigo: chá, pá, lá. Entendeu? Tem hora que você tem que fazer vistas grossas, senão você vai carregar coisas o tempo todo. Deixa eu te dar uma péssima notícia: ele não vai mudar. Fala, mas não vai. Mudou até hoje? Mudou ou não? Você ainda tem esperança? Jesus! Entendam, queridos, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, você precisa pedir sabedoria para o perdão. Em segundo lugar, você precisa pedir sabedoria para a paciência. Em terceiro e último lugar, nós precisamos ter sabedoria para construir uma nova história. Só um minuto. Lá na igreja, quando a gente fala assim, em terceiro e último lugar, a igreja faz assim, ó. Fala que é o terceiro e último lugar. Em terceiro e último lugar. Para finalizar. Eu vou ter que voltar, pastor. Eles estão gostando. Eles estão gostando. Você viu? Estão Natural. Amor, vai. Nós precisamos então ter sabedoria para construir uma nova história. Como eu falei no início, o versículo que está no meu coração é que Deus faz muito além, muito mais do que podemos pedir ou imaginar. E é nessa fé de que Deus nos surpreende, é que nós precisamos então ter sabedoria para viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? José, ele escolheu construir e não destruir. De tudo que ele viveu, aquela oportunidade que ele tinha de vingança, tinha ou não tinha, gente, ali uma oportunidade de vingança? Fala a verdade. Mas diante dos seus irmãos e daquela oportunidade que ele tinha para se vingar, ele escolheu. Quem veio aqui de manhã, ele foi intencional. Ele decidiu viver uma nova história com a sua família. Ele decidiu, ele escolheu reconstruir, ao invés de se vingar ou destruir. Ele escolheu, ele usou a sua posição, a posição que Deus havia dado a ele, para abençoar quem o feriu. Queridos, isso é sobrenatural. Com o nosso coração humano, a gente não tem condições. Mas quando o nosso coração está em Deus, quando nós assumimos com toda a autoridade aquilo que Deus tem proposto para nós, quando nós entendemos o nosso potencial e o propósito de Deus no lugar em que nós estamos, nós entendemos então que é possível abençoar aquele que nos feriu, que te feriu. E foi isso que José fez. E essa é a essência da sabedoria que vem do céu. Não repetir a maldição. Não repetir as histórias ruins. Mas plantar a redenção. Plantar o perdão. Plantar o amor. Plantar novas memórias, a esperança. A sabedoria do alto começa com pureza
e se revela em relacionamentos restaurados. Porque não tem nada mais poderoso que os milagres que Deus faz em nossas vidas. Amém. Não tem nada mais poderoso do que a transformação que Deus já fez e faz no meu coração, que Deus já fez e faz no seu coração todos os dias. E não tem nada mais poderoso do que um testemunho, uma história de reconstrução, de restauração. E é com a sabedoria do alto que nós podemos viver relacionamentos restaurados. Amém? Para a gente finalizar, queridos, Deus te levantou para ser cura. Peraí que eu gostei. Agora foi natural. Eu não pedi nada. Foi espontâneo. Não, eu gostei. Eu vou até falar de novo porque eu não estava esperando. Gente, agora eu estou me sentindo em casa. Eu estava acabando. Não, estou acabando. Para finalizar, queridos. Meu Deus. Deus te levanta não para ser uma condenação para a sua família, mas Deus te levanta para ser a cura dela. Família restaurada não significa esquecer tudo, mas significa transformar a memória da dor num testemunho da graça. Não tem coisa melhor do que nós contarmos a história daquilo que sofremos, mas a história daquilo que Deus fez em nós e daquilo que Ele faz através de nós. Quantas vezes, querido, a nossa vida e o nosso testemunho serve de ânimo para tanta gente? Quantas vezes a sua história de dor, mas de superação, é uma história que vai mudar a vida do outro e vai conectar essa pessoa ao Deus que curou a sua vida, mas através da sua história vai curar a vida daquela pessoa. Você está comigo? Amém, querido? Então é a história de um marido que decide ser o ponto de virada. Sabe, aquela família que o marido vem com histórico de divórcios e ele fala, aqui na minha casa acabou, a partir de mim é uma nova história, a partir de mim casamentos saudáveis, amém, maridos? São as esposas que decidem construir um novo modelo de maternidade com base na palavra do Senhor. Mulheres sábias que edificam a sua casa e não mulheres briguentas, não mulheres, como a Bíblia fala, gotejantes, sabe assim, ó, que fica lá, tem. Eu me lembro uma vez que eu fui dormir num hotel em Natal e o ar-condicionado de cima pingava no meu ar-condicionado e ficava a noite inteira. Tem. Parece mulher, por isso que a Bíblia é sábia quando ela fala da mulher goteira, a mulher que fica tem. Mulher, em nome de Jesus, muda essa história. Mas a minha mãe foi assim, a minha avó foi assim, a minha irmã é assim, mas você não é todo mundo, já dizia a sua mãe. Então, em nome de Jesus, para as mulheres que estão aqui, decidam construir um novo modelo de maternidade, de esposa, com base na palavra. Aos filhos adultos que estão aqui, ei, para de culpar os seus pais, para de olhar para a sua vida como um trauma, para de olhar e falar, puxa vida, eu não casei, ó vida, ó céus, ó azar. Não, querido, comece a olhar para os seus pais e entenda o que Deus quer que você cuide deles. Talvez você esteja e seja a única pessoa que tenha a condição hoje de dar uma vida mais digna para os seus pais, então aproveite esse tempo. Aos solteiros que estão esperando um casamento, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz lá em Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, ei, você que está solteiro, posso dar uma ideia para você? Permaneça solteiro. Credo, pastor, está amarrado. Mas ele diz, se você não aguenta ficar solteiro, case-se. Mas se lembre, que aqueles que casarem, vão ter problemas. Isso está escrito na Bíblia. Quando alguém me pergunta assim, pastor, eu estou com um problema no casamento, eu falei, nunca leu Coríntios, filho? E Paulo chega a dizer mais, eu queria poupar vocês disso. Cuidado para não queimar etapas na sua vida. Talvez você esteja solteiro porque nesse momento Deus quer te usar para algo que se você fosse casado, Deus não faria você usar, ou você não conseguiria usar. Eu me lembro de Pedro e João. Pedro e João chegam na porta do templo, e quando eles chegam na porta do templo, aquele aleijado vira para eles e pergunta, me dá uma esmola? Eu imagino que se Pedro e João estivessem de calça jeans, eles botariam a mão no bolso, e talvez botariam o bolso para fora, e olhariam e diriam,
não tenho R$1. Porque alguém anda com prata e ouro no bolso? Se anda, bota a mão na minha cabeça aqui e ora por mim, irmão. Talvez Pedro e João diriam, não tenho prata nem ouro, não tenho R$1. Mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Talvez se Pedro e João tivessem R$1 no bolso, eles teriam dado o que o cara precisava, e não teriam dado o que o cara, eles teriam dado o que o cara queria, mas não teriam dado o que o cara precisava. Talvez a condição de vida que você esteja hoje, seja porque o Senhor quer te mostrar o que você precisa, e não o que você quer. Então abra os seus olhos, viva aquilo que o Senhor tem para você. E a minha pergunta para você é, o que você vai fazer com todo o mal que aconteceu na sua vida? Romanos 12, 21 diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você vai continuar repetindo a história que aconteceu com você até hoje? Ou você vai decidir perdoar? Você vai decidir ter paciência e esperar em Deus? E você vai esperar Deus fazer uma nova história. E se você decide ter essa sabedoria nessa noite, ou você quer pedir ao Senhor que te dê a sabedoria que estava sobre José, eu quero orar por você nessa noite. E se é o seu caso, sai do seu lugar. Nós vamos cantar? Vamos cantar? Enquanto nós cantamos, quero convidar você a ficar em pé. Enquanto nós cantamos, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você precisa que nós oremos para que o Senhor coloque sobre a sua vida a mesma sabedoria que esteve sobre a vida de José. Se é o seu caso, querido, sai do seu lugar e vem aqui na frente enquanto cantamos.